pedir, então, que a Ivonete faça uma oração para a gente começar, e logo em seguida já passamos a palavra aqui para o reverendo Barbosinha. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos, Pai, aqui reunidos, Senhor, para aprendermos um pouquinho mais de Ti, Pai. Colocamos, Pai, os nossos corações, Senhor, à disposição para aprendermos de Ti, Senhor. Usa o teu servo, Pai, para falar conosco, Deus. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Então, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema de hoje é um tema difícil, mas também fundamental para nós, que é santificação. E vocês, alguns leram a revista, né? A revista está bem arrumadinha, mas, como sempre, eu parto da revista e exploro outros caminhos aqui. Eu quero dizer que a nossa lição, ela trata sobre identidade, sobre essência, sobre aquilo que nós somos de mais profundo. Na parte do professor, na revista tem uma parte que é exclusiva para os professores e tem algumas dicas ali. E tem uma dica que faz assim, sugere que eu pergunte para vocês se você é santo. Eu não vou fazer essa pergunta. Eu não vou fazer essa pergunta porque eu a acho imprópria. Eu a acho equivocada e indevida. E por que eu acho equivocada? Porque a resposta para essa pergunta só comporta uma só resposta. É claro que eu sou santo. O texto do apóstolo Paulo fala assim, né? De Pedro, fala, que nós vamos ler, fala assim: vós sois santos. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, eu quero, se houver uma ênfase naquilo que eu vou trazer aqui, eu quero que a ênfase seja essa. Somos santos. E essa é a nossa essência mais fundamental, mais profunda. Nós somos santos. E por que nós somos santos? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. E eu acho que não tem conversa sobre isso. E por quê? Porque o grande evento da história da humanidade é o Cristo, o Filho de Deus se sacrificando para nos resgatar. Nós fomos resgatados por Cristo. E o preço foi altíssimo. Nós fomos adquiridos, resgatados pelo sangue de Cristo. Nós somos filhos pródigos. A parábola que a pastora leu um pedacinho, eu achei que deveria ler toda ela, porque a parábola é linda. A parábola do filho pródigo. Nós somos esses filhos pródigos e fomos convidados por Cristo para retornar à casa do Pai. E o Pai fez uma festa e faz uma festa estrondosa para nos receber, porque Ele nos ama de montão. E eu estava preparando a lição e eu queria deixar essa ênfase, que essa é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. E daí eu me lembrei de um livro que foi transformado em filme, lindíssimo. O livro de Victor Hugo, de 1862, foi publicado, Os Miseráveis.
Vocês viram, né? Ou leram ou viram. Tem a peça que eu não gostei tanto, eu não gosto tanto de musical. Mas o filme eu achei muito fiel. Vocês lembram do livro, do filme? Jean Valjean, o protagonista, estava desempregado na França desse período, né, pré-revolução, desempregado, faminto, perdido, e ele rouba um pão para alimentar os sobrinhos, os filhos da irmã. E ele vai preso, condenado a trabalhos forçados durante 19 anos. Olha que absurdo. E, cumprida a pena, ele sai mais perdido ainda, né? Porque todo aquele que passa pela prisão fica marcado definitivamente. Era assim, e aqui também continua essa tristeza. E ele, vagando, perdido, pede pouso na casa paroquial, lembra? Ele pede comida e o bispo o acolhe. E ele come bastante, e lhe dá uma cama para dormir e ele vai dormir. Mas à noite ele rouba as pratarias da casa paroquial. E sai, ele enche um saco e sai. Perdido, ele é encontrado pela polícia e a polícia o traz de volta para casa, porque aquelas pratarias só podiam ser da casa paroquial. E os policiais chegam com ele, falando assim, olha, nós pegamos, ele roubou daqui. O bispo fala assim, não, ele não roubou daqui. Eu doei para ele. E eu estou surpreso, por que ele saiu assim tão depressa? Ele se esqueceu das outras coisas que eu também doei para ele. E o bispo manda uma mulher, viu? Pega as pratarias, pega o ouro também. Ele traz. E ele entrega, ele fica espantado, e o bispo sussurra para ele, Jean Valjean, eu te comprei, eu te resgatei do mal e você agora está condenado a fazer o bem. E ele sai espantado. E o livro é magnífico e ele vai fazer o bem porque ele foi comprado. É essa imagem do Cristo em nós. Nós somos santos, sim, porque nós fomos comprados. Essa é a nossa identidade. Nós somos santos. Então, a lição fala dessa identidade básica, que é a santificação. O judaísmo também tem uma identidade. E qual é a identidade do judaísmo? Conhecer a lei. Não praticar a lei. Conhecer a lei. Vocês lembram? Os evangelhos falam de Jesus, durante o ministério dele, os confrontos permanentes que ele vai ter com os conhecedores da lei, os religiosos, sacerdotes, fariseus, escribas. Jesus vai ter confronto permanente com esse pessoal que conhece a lei. Eles conhecem a lei. A questão básica do judaísmo, tal como mostram os evangelhos, é que esses religiosos, a grande preocupação, a grande marca era conhecer a lei, não praticar a lei.
Quando Jesus vem, ele diz, eu vim para dar pleno cumprimento da lei. E é por isso que ele vai ter um confronto o tempo inteiro. Jesus vai ser acusado. Então, os judeus, eles são aqueles que conhecem a lei, mas, ao conhecer, eles fazem uma exegese própria, né? Eles escolhem da lei aquilo que interessa. E não é isso que nós também fazemos. Não é esse a marca da religião? Escolhe. Pega da Bíblia aquilo que interessa, né? É chato falar, mas a grande marca da igreja evangélica hoje é excluir a essência da palavra de Deus e pegar uma parte que interessa. E fala muito sobre prosperidade, que é, na verdade, uma negação absurda da essência da palavra de Deus. Então, os evangelhos, eles mostram esse confronto entre Jesus, que vem cumprir, e aqueles que vieram, que escolheram apenas conhecer para melhor burlar. É igual o especialista em leis, né? O bom especialista é aquele que acha. Não é assim? Então Jesus veio dar pleno cumprimento. E tem um episódio. O ministério de Jesus mostra esse confronto o tempo inteiro. E eu quero destacar apenas um episódio. João, capítulo 6. Vocês lembram? A multiplicação dos pães. Né? Aquela multidão faminta. E Jesus multiplica os pães e os peixes para mais de 5.000 pessoas. E o que acontece depois? Capítulo 7. Os pobres que foram atendidos por Jesus querem fazê-lo rei. Óbvio, né? O outro grupo, daqueles que conhecem a lei, querem matá-lo. E a palavra é esta. Aqui, em João capítulo 6, 7. Capítulo 6 e 7. Se decreta a morte de Jesus. E os empregados dos religiosos, que são sacerdotes, fariseus, de toda essa elite religiosa e política, vão caçar Jesus. E no capítulo 7, fala que havia uma festa em Jerusalém, e era a festa dos tabernáculos, a festa mais popular na época. Mais popular que a Páscoa, mais popular das 3 importantes festas, a dos tabernáculos era a mais concorrida, o povo ia. Por quê? Porque durava 7 dias. E era uma festa muito plástica, muito bonita. Durante 6 dias, as pessoas pegavam bilhas, aquelas vasilhas, faziam uma procissão, iam buscar água na fonte, ali ao lado de Jerusalém, ofereciam um sacrifício, e com essa água eles lavavam o altar do sacrifício. E Jesus, logo após a multiplicação dos pães, ele fica muito famoso. E ele volta para casa, lembrando que ele nasce da Galileia, mas depois ele muda para Cafarnaum. E ele está lá com a família dele, os irmãos dele, e os irmãos, de maneira arrogante, falam assim: meu, o que você está fazendo aqui? Apresenta-te ao mundo. Você quer ficar entre os pobres? Vai no meio da elite para que você apareça, né? Ele fala, não. A princípio, ele não quer ir na festa.
mas a festa dura 7 dias. E no meio da festa ele vai. Ele não queria ir porque ele sabe que vai ser pego, preso e morto. Ele fala assim, ainda o meu tempo não chegou. Essa ideia do tempo que não chegou é importante nos evangelhos. Tem um tempo certo para isso. Ele fala, ainda não. Mas ele não resiste, vai escondidamente. Ele está escondido ali, mas ele também não resiste. E logo ele começa a discutir. E o capítulo 7, o capítulo 6 é lindo. O 7 também. Ele vai falar sobre o pão da vida. Todos os elementos presentes na festa dos tabernáculos, né? E ele vai discutir sobre a água, sobre o pão. Ele fala, eu sou a água viva. Não essa água aí, eu sou a água. Eu sou o pão do céu. E é uma discussão muito forte com os fariseus. E aqueles empregados que foram prender Jesus voltam para os sacerdotes, para os fariseus, de mãos vazias, e eles falam assim, viu, cadê o homem? E eles falam assim, eles estão espantados, eles falam assim, olha, nós nunca ouvimos alguém falar assim. E os sacerdotes e fariseus falam assim, ué, ele fez a cabeça de vocês também? Vocês são idiotas. Por acaso vocês já viram alguém que conhece a lei? Algum sacerdote, algum fariseu, ou seja, gente que pensa seguir esse cara? Não. Quem segue esse cara é a gentalha, o povão, esse povinho maldito que não conhece a lei. Nós conhecemos a lei. Então, a grande questão, eu estou querendo falar sobre santificação, eu estou falando desse grande confronto. O judaísmo, a grande marca é a exclusão. Nós somos o povo escolhido, e dentro desse nós, há um grupo que é mais nós. A multidão é maldita, porque não conhece a lei. Nós conhecemos. E temos direito de matar o Cristo de Deus. Então, essa visão obtusa, essa visão estreita, é terrível. Qual é a nossa identidade? E quando eu falo nossa, eu falo do mundo. Não estou falando do cristianismo. Eu estou falando do mundo. Cristo veio para resgatar essa humanidade. E o apóstolo Pedro está declarando, essa humanidade é santa. Não o judeu santo. Não, vocês perceberam que loucura que está aqui presente no texto de Pedro? Vamos pegar a Bíblia agora, 1 Pedro, capítulo 1, né? Porque eu corro o risco de não ler a Bíblia, né? Fala tanto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Quem achou? É a introdução do livro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Quem quiser ler, pode ler. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a verdade. Tá bom. Eu só quero, irmã, essa introdução, porque eu tenho a impressão que a gente lê isso meio... Só que aqui tem
um fundamento que eu acho precioso. Primeiro, a carta de Pedro, ela não foi endereçada para uma comunidade específica, como as cartas de Paulo, né? Paulo escreve para Romanos, Gálatas, os Tessalonicenses, os Efésios, e aí por diante. Pedro, ele está escrevendo uma carta pastoral, como a de João. É uma carta pastoral, e o importante, para quem que ele está escrevendo? Aos estrangeiros, os que não são, os que são peregrinos, os que são perdidos, os migrantes, os que migram, os que não se encontram. Ele está escrevendo para o mundo que é excluído. Não é impressionante isso? Ele fala de várias regiões e depois fala da Ásia. Nossa, ele está falando do mundo. Ele está escrevendo para o mundo. E agora, o que ele fala desses excluídos? O capítulo 1 é lindo, mas como nós temos muito pouco tempo e eu sou muito enrolado, nós vamos ler o capítulo 2 e vamos perder, viu, Ivonete? Esse texto lindo que você começou a ler, que é o versículo 2. Mas nós vamos ler o capítulo 2, versículo 9. Será que é esse? Eu acho que é esse mesmo, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Leu 10 também. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Oi. Não é muita coisa aqui. Olha, vocês da Ásia, do mundo, estrangeiros, peregrinos, migrantes, os que não são, eu vou dizer o que vocês são. Vocês são uma nação santa, um povo santo. Por quê? Porque agora vocês são propriedade exclusiva do Pai. E por quê? Porque vocês foram adquiridos. Eu acho isso a essência da palavra de Deus. Isso é para nós. Né? Nós somos santos. Por quê? Porque aquele que nos comprou é santo e nos tornou santos. Isso nos dá uma nova dignidade. E também redireciona o nosso olhar sobre o outro. Ao afirmar que, ao ter consciência de que eu sou santo e que o outro também é santo, eu dou dignidade a ele, e esse redirecionamento de olhar me obriga a olhá-lo com muito carinho e com muito cuidado. E esse outro é o outro, aquele por quem Cristo morreu. Os desprivilegiados do mundo, os negros, aqueles que não são contemplados pela vida capitalista, na qual nós estamos submergidos, atolados até a alma, e temos dificuldades de enxergar, porque esse mundo capitalista nos doutrina para o individualismo. A gente se fecha num casulo, e como é difícil sair, como é difícil olhar. Então, o texto está falando sobre santidade, está nos obrigando a olhar para fora. E eu fico desesperado. Parece que o Barbosinha é o cara de uma nota só.
Mas essa é a maneira que eu leio isso, e é terrível isso. Já passou tempo ou não? Vai, filho, até meio-dia. Eu estou na segunda página, tem 7. Manda para nós depois. Tá. Sabe, quem escreveu essa carta aqui? Não pode ser. Essas duas cartas, quem escreveu? Vou perguntar de novo. É espantoso isso. Não, Pedro não é assim. Vamos lembrar do Pedro dos Evangelhos. Durão, não é? Ele é arrogante, ele é meio bruto, ele não enxerga muito. Ele é um judeizão daquele... O nosso povo judaico, nosso povo é o único, é privilegiado. O pior é que o livro de Atos, que conta a história dos Atos dos Apóstolos, mostra esse Pedro desse jeito. Não é verdade? Quem é Pedro em Atos? É aquele que resiste. Quando o Espírito Santo fala assim, lembra, ele teve aquela visão, né? Os animais impuros. Deus fala assim, mata e come. Ele fala, não, eu nunca comi nada impuro, eu sou dos bons. Então, ele resiste a enxergar com mais amplitude. Quando surge Paulo, e por que surge Paulo na história da igreja? Simples, porque Pedro não conseguiu dar esse passo de qualidade. Só por isso. Qual era a mensagem de Jesus para os apóstolos? Levar o evangelho para Samaria, para toda a região e até os confins da terra. O que ele faz? Ele tem o Pentecostes, que lhe trouxe muito conforto, né? Foi uma experiência linda, uma experiência de afirmação, né? Cristo ressuscita, aparece, o Espírito Santo vem e dá um poder que eles não tinham, e eles se sentem, nossa, eu sou especial. Ele fica por ali. E é Paulo que é chamado para cumprir essa parte integral da missão. Então, a imagem que nós temos de Pedro é essa, não é? De que ele não consegue dar esse salto. Mas ele escreve essa carta surpreendente, o que mostra que ele deu esse salto. E o que eu acho mais estranho é que o livro de Atos não conta isso. Não fala desse salto do cara. Aquele cara lá se transformou num cara generoso, que é capaz agora de considerar os excluídos do mundo como privilegiado como ele, porque todos foram resgatados e foram declarados santos por Deus, porque foram comprados. Então, o texto de Atos, eu costumo ler a Bíblia assim, poxa, está faltando coisa aqui. Está faltando, por que não contou isso? Mas depois eu falo assim, Jesus previu isso. Jesus sabia desse potencial. Como ele também sabe do nosso potencial. A gente pode, sim. Por quê? Somos filhos de Deus.
A psicologia fala que nós somos condicionados pelo meio. A sociedade nos dá uma forma, né? Nos condiciona. Mas a lição de hoje está falando que aquilo que, por exemplo, José Carlos, a minha essência não é essa daqui. A minha grande essência é que eu sou filho de Deus. Eu sou isso, nós somos isso. A nossa essência última e mais profunda é você é filho de Deus. Você é um filho muito amado. Porque Deus amou o mundo, nos amou de uma maneira tal que deu o Filho por nós. Então, mas Jesus, ele previu esse potencial. Porque Pedro também era filho de Deus, só que ele não se percebe. Ao invés de olhar a sua identidade mais profunda, ele olha para o vento que está balançando o barco. Ele olha para a sua fragilidade. E quando eu olho para mim, eu elimino esse potencial que eu sou de filho de Deus. Esse potencial de amar, de servir. Né? Nós temos esse potencial. Ninguém nasceu para ser menos. A educação nos limita, né? Às vezes a igreja nos limita, nos deforma. Fala assim, olha, você foi salvo, mas o outro não. Deformou. Não. A humanidade foi resgatada por Cristo. Nós somos filhos de Deus, amados. Mas Jesus viu esse potencial. Lembra? Mateus 16, Marcos 8. Eu gosto mais de Marcos, porque Marcos é mais... Há um modelo mais geográfico no livro de Marcos, que dá para entender melhor. Lembra? Jesus vai para as aldeias de Cesareia de Filipe e ele pergunta, o que dizem os homens que eu sou? Eles falam assim, mestre, falam que você é um profeta. Daí Jesus fala assim, tá bom, e vocês? Ele fala para os discípulos, e vocês? O que vocês acham a meu respeito? E Pedro toma a dianteira e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou isso. Porque você não compreende ainda isso. Você não é capaz de entender agora. E depois tem um outro momento que Jesus fala assim para Pedro, e é dramático, perto do julgamento de Jesus. Jesus chama Pedro e fala assim, Simão Barjonas, o diabo vos pediu para peneirar como trigo, para vos provar. Mas fique tranquilo, eu intercedi por você, eu pedi por você. E quando você se converter, fortaleça a fé dos teus irmãos. É lindo, né? Você, por enquanto... E logo depois de Pedro falar, tu és o Cristo, Filho de Deus, 3 vezes, Pedro vai falar assim, Jesus fala assim, olha, importa que o Filho do Homem sofra. Ele fala assim, não, Senhor, ele não entendeu ainda, mas ele tem esse potencial assim como eu tenho. Eu não enxergo ainda. A gente não enxerga, talvez, né? Alguns enxergam mais, alguns são mais bonitos, mas eu tenho potencial. Não todos são. Todos são, mas o potencial ainda não foi resgatado. Lembra aquela vez, eu estou fugindo agora, mas lembra aquela vez que Jesus vai fazer um milagre, ele pega barro, cuspe, ele molha o barro e aplica nos olhos, João, capítulo 9. Ele pergunta assim,
Você está vendo? Ele falou assim, não. Eu estou vendo os homens como se fossem árvores. Aí Jesus faz de novo. Às vezes a gente precisa dessa... Jesus, faz de novo em mim. Jesus, eu me converti em 78. Uma conversão envelhecida. E nessa caminhada a gente se perde, né? Esse ardor se perde. Lembra dos caminhantes de Emaús? Eles caminham ao lado do ressuscitado, não percebem, na hora do partir do pão percebem. Eles falam assim, como nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras. Às vezes a Escritura é explicada e nem sempre o nosso coração arde. Ou seja, temos familiaridade demais com o texto e nem sempre a magia do Cristo nos toca, né? Então a gente corre o risco daquilo que eu chamo de esclerose. Não de esclerose, mas de esclerose. Eu sempre falo que o cristão ele corre risco de desequilibrar entre dois pontos. A falta do sagrado, que seria a esclerose, a esclerose, o excesso, a esquizofrenia. A gente corre esse risco. Tá. Mas essa experiência, a gente está próxima de celebrar agora, dia 24, que é o que o Wesley tem, né? Essa descoberta do mistério, né? Isso é muito lindo. Então tá, a Rosa já antecipou e me obriga. Não, ela leu a revista e fala que a revista fala sobre como é que a santificação foi vista pelos metodistas. Uma vez, perguntaram para Wesley se ele tinha medo, receio que o metodismo desaparecesse. Ele falou assim, não, eu tenho um medo maior. É que o metodismo se transforme numa mera instituição religiosa sem a essência do verdadeiro cristianismo. Esse é o meu temor. Esse é meu medo. Então, a santificação não é apenas uma marca metodista. O Wesley fala, e no meu livrinho Adoro a Sabedoria de Deus, eu resgato isso porque eu achei muito importante. O Wesley fala assim que a santificação foi o grande tesouro, especial tesouro que Deus deu aos metodistas. Então, não é marca, é o nosso grande tesouro, a nossa identidade maior. E o Wesley, então, ele vai, nos sermões e nas cartas, ele vai explicar muito sobre santificação. Ele vai escrever muito sobre isso. A santificação, o sinônimo da santificação seria perfeição cristã. E o Wesley escreveu muito. Ninguém na história da igreja debruçou tanto sobre um tema como ele. Ninguém. Não é bairrismo, não. Nunca ninguém insistiu tanto na centralidade desse tema como Wesley. E como ele falou tanto sobre perfeição cristã, santificação, os pregadores, ele estava perto da morte, estava de cama, né? Ele morreu em 1791. Ele viveu 88 anos, nasceu em 1703, morreu em 91. Ele estava lá de cama, né, perto da morte, e vários pregadores metodistas iam visitá-lo. E certa vez um grupinho perguntou assim para ele, Tio Wesley, você sempre falou sobre a perfeição cristã, sobre santificação. Você chegou lá? Conquistou a perfeição, atingiu
o ser perfeito, ele olhou para os seus pregadores com um olhar bondoso e disse assim: o melhor de tudo é que Deus está sempre conosco. O que é ser perfeito? O que é santificação? É desfrutar dessa presença de Deus ao nosso lado sempre. Por quê? Porque nós somos comprados por Ele. Então, a doutrina da santificação é um grande tesouro que Deus ofereceu aos metodistas. E o Wesley, ele vai falar muito sobre isso. E ele vai explicar que essa doutrina, ou seja, ele resgata, o metodismo nasceu para resgatar essa característica básica do cristianismo, que é a santificação. E ele fala sobre Lutero, ele fala sobre os reformadores, ele fala assim: os reformadores da igreja foram desequilibrados. Qual é o grande tema de Lutero? Justificação. Lutero se baseia no livro de Romanos. Né? Lutero, o grande centro da reforma luterana foi a justificação pela fé. Né? E o Wesley fala assim: olha, o Lutero, ele nada falou sobre santificação. A igreja ficou manca, perdeu a essência, perdeu o rumo. E o tempo, Rosa? Eu estou preocupada. Tá, então eu vou abandonar, eu estou na página 2. Tá? Manda para a gente, tá? Manda para o e-mail dele, a gente põe na 8 ou tu responde na. Daí a gente vem lá. Então, para concluir, deixar que vocês falem, uma pergunta que eu fiz quando estava pesquisando sobre o Wesley. O metodismo continuou com essa centralidade na santificação? Ou seja, o metodismo no tempo de Wesley seguiu os passos de Wesley? Não. O metodismo que vai nascer na América do Norte, a Conferência de Natal de 1784, seguiu Wesley? Não, se perdeu. Se perdeu. E o Wesley fala assim, olha, ele escreveu diversas cartas para os seus pregadores, ele fala assim, olha, não tenha vergonha da nossa velha doutrina da santificação. Ele fala assim, quantos pregadores passam 3 meses sem falar dessa essência, sem falar do nosso grande tesouro? Quantos pregadores deixaram de lado o nosso grande tesouro? Ele vai insistir nisso. Então, a grande marca, Wesley fala que Deus chamou o povo metodista para resgatar a importância da santificação. Tá? Tem mais coisa aqui, eu vou mandar para vocês. Isso. Agora, fique à vontade. Luciana, só para entender, vocês estão nos ouvindo? Deixa eu colocar isso aqui, porque ela ouve. Eu não ouvi muito falar. Rosa, você falando desse jeito, eu estou escutando. Não sei os meus colegas. Será que eu desliguei aqui? Peraí, não sei. Esse negócio aqui, ele tem vida própria. Às vezes, ele funciona, às vezes ele não funciona. Oi, estão me escutando? Não estamos ouvindo. Oi, Ivanete, estão escutando? Eu acho que foi, pode ser que seja aqui no...
Pedro, você é bom nisso? Oi, O microfone estão escutando? Estão escutando? Agora deu. Deu? Oi, Pedro. Vocês estão nos ouvindo? Tu não nos ouve, né, Luciana? Estou ouvindo. Então, agora está ouvindo. Tá bom. Desliga aqui o celular da Ivonete. desliga aí. Ivonete, Deu? não ouve, nós não estamos. Agora sim. Agora está com a câmera. Vamos lá. Aqui ninguém quer falar. Vocês aí querem falar alguma coisa? Então tá. Não, então, eu acho que, Barbosinha, o que eu acho que é importante a gente pensar é o quanto que a gente, assim, na trajetória histórica da igreja, eu vou sair daqui por causa do sol, né? Tá bom. Na trajetória histórica da igreja, a gente vai perdendo a capacidade de ajustar o conceito de santificação à realidade nova que se apresenta para a gente. Porque uma coisa é no tempo de Wesley, outra coisa a rede sociedade é outra hoje, né? E quando tu faz essa fala forte contra o capitalismo, na verdade é um pouco isso. A gente se sente mesmo que a gente é sugado por todo um sistema, né? que nos tira, inclusive, eu acho, a sensibilidade para desejar essa caminhada da santificação, porque nos insensibiliza para as coisas da fé, né? E nos sensibiliza para as coisas do poder, para as coisas do consumo, enfim. Então, a igreja precisaria ser uma igreja, se ela fosse centrada na realidade, ela precisaria ser uma igreja que nos puxasse para essa discussão, né? E ela não nos puxa, não é? Ela, ao contrário, eu acho que ela usa as estratégias do próprio capitalismo, né? Festa, ao templo cheio de símbolos que não somos nossos, enfim, para até nos tirar mesmo dessa lógica mesmo religiosa da preservação da espiritualidade. É isso que eu queria dizer. Só um comentário, assim, acho que poderia tocar daí. Agora... Beleza. Foi? Uhum. A Vera, ela quer falar? A Luciana? Não, acho que perguntei. Não. Alguém quer falar? Quem quiser, sempre levanta a mão. Então, se não levanta, é que não tem. O Wesley, eu vou mandar meu texto para vocês. O Wesley, ele usa a imagem de uma casa para exemplificar a vida cristã, esse percurso. Ele usa a imagem de uma casa. Ao criticar Lutero, falar da fragilidade de Lutero, de todo esse percurso da reforma protestante, ele fala que Lutero insiste na justificação. E ao falar sobre santificação, ele fala assim, é uma casa. A porta de entrada da casa é justificação. Justificados, pois, por meio de Cristo. Né? Então, a grande porta é a justificação em Cristo. Nós todos somos santos, filhos de Deus. Claro que a grande maioria não se sente, não percebeu, e nem não é porque rejeita o sacrifício de Cristo, não conhece, né? Às vezes rejeita essa religião que às vezes é feia, que é desatraente. Mas o Cristo é maravilhoso. Lembra do Gandhi?
falando, né, na conversa que ele tem com o Stanley Jones. O Stanley Jones fala assim, mas, Gandhi, por que você não aceita o Cristo? Eu falo assim, quem disse que eu não aceito Cristo? Eu amo Cristo, eu só não gosto dos cristãos. Eu não gosto dos cristãos, porque os cristãos não são como Cristo. Então, Wesley, ele usa o exemplo de uma casa. A entrada é a consciência de que você foi justificado por Cristo. Só que é a porta de entrada só. E às vezes a gente fica aí na entrada e não percorre a casa. Então, o resto da caminhada, o Wesley chama de santificação, que é um processo, né? Uma caminhada longa. A gente vai crescendo na fé, crescendo em amor. A gente vai sendo desafiado a enxergar o desafio de Pedro, de Paulo, né? Tem gente que consegue ter esse crescimento espetacular. Eu falo sempre da minha mãe, né? E eu me sinto a minha mãe. Minha mãe era uma cristã modelo, né? Ela analfabeta, depois eu tentei, ensinei, ela aprendeu a ler e escreveu. Eu estudava fora, né? Nesse período eu estudava em Roma, e eu sempre ligava para casa, né? Eu falei, mãe, eu não vou mais ligar, eu quero que a senhora escreva uma carta para mim. Ela nunca escreveu. Eu tinha ensinado alguma coisa. E um dia eu recebi uma carta dela. Uma frase muito pequena, numa página inteira, uma letra desse tamanhão. E eu guardo até hoje, né? Mas a minha mãe, analfabeta, ela conseguiu aposentar mais de 100 velhinhas e velhinhos pobres. Ela ia atrás, ela ia todos os dias para a Unicamp levar doentes. Quando velhinhos estavam no hospital e não tinha acompanhante, ela ia. Homem, mulher, ela dava banho, ela fazia tudo. Por quê? Porque ela entendeu, né? Ela conseguiu dar esse salto e sem teologia. Eu sou um conhecedor. Eu sou um fariseu, né? Eu falta muito para dar esse salto, o salto do amor, né? O salto da perfeição cristã. E ter a consciência de que Deus está sempre conosco, né? Para nos abençoar nessa nossa fragilidade. A casa inteira. E muita gente faz isso, né? Do nosso lado tem gente, né? Tem gente que... E isso que a irmã falou também é importante. Nada é gratuito, né? É preciso pagar o preço, não é? É preciso caminhar nessa direção, sabe? Investir. Só que isso, a gente tem outras tarefas, né? Então é isso, parece que o Barbosinha deu o recado. A gente está, como sempre, premido pelo tempo, né? Isso deixa a gente um pouco mais comprometido sempre. É uma pena, mas é isso mesmo. E nós até reunimos essa semana 2 ou 3 pessoas para discutir essa questão de como que a gente lida com isso aqui, né? Porque a gente está ficando sempre muito apertadinho de tempo e tal. E aí o que a gente descobriu? Que essa é a nossa realidade hoje. Nós vamos ter que trabalhar desse jeito se a gente quer manter esse trabalho online e tal. Então, é isso mesmo. Vou até parar de pedir desculpas, né, pelo apressado e tal, porque isso é um problema nosso como um todo, da estrutura, da igreja, do culto, enfim. E é isso mesmo. O que a gente consegue fazer às vezes? Agora, hoje nós vamos conseguir. O Barbosinha tinha preparado 7 páginas. Ele trabalhou 2 com a gente hoje. Né? A gente sabe que ele se prepara mais do que o tamanho possível. Então, a gente já pediu, ele vai nos mandar e a gente encaminha para todo mundo, né, no grupo lá da nossa classe, e esse é o nosso jeito. Domingo que vem, nós vamos ter lição dada pelo bispo Josué. Ele vem aqui na igreja para uma atividade, eu nem sabia,
casualmente convidei, ele aceitou, então domingo que vem é ele que está aqui com a gente. Né? Para o pessoal novo, para o Pedro, para a Alexia, a gente tem cada domingo um professor novo, a gente faz um rodízio, assim, né? Então, domingo que vem é o bispo Josué. Então, acho que é um pouco isso, né, queridos? Vamos nos despedir agora, vamos fazer uma oração para a gente se despedir. Vou pedir que o próprio Barbosinha agora sente aqui e faça uma oração para a gente terminar. E desejando também uma boa semana para todo mundo. Esse domingo que vem nos encontramos todos aqui, tá bom? Sempre lembrando quanto que a gente precisa lembrar daqueles outros que a gente sabe que têm estado conosco outras vezes e que, por uma razão ou outra, não vieram. Então, um telefonemazinho, uma mensaginha de WhatsApp, isso sempre demonstra afeto, cuidado, carinho, zelo, né, pelo irmão, pela irmã que não estão conosco, convidando de novo, insistindo para que estejam com a gente, para a gente se sentir mais e mais felizes e mais completos com a presença deles, tá bom? Uma boa semana e vamos ouvir a oração final, então. Vamos orar, então. Ó querido Pai, nós somos agradecidos de montão, Pai, porque nós somos chamados teus filhos amados. Muito obrigado por isso, Pai. Ajuda, Senhor, na nossa caminhada, na nossa fragilidade. Ajuda para que a gente possa sempre reajustar o nosso caminho, o nosso rumo, Senhor. Que a gente tenha como grande alvo o Cristo que amou perdidamente a humanidade. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela igreja, por nós todos, ó Pai, que amamos a tua palavra e insistimos, Senhor, em fazer parte deste povo, Pai. Muito obrigado por tudo. Fica sempre conosco e nos dá a paz. Amém, Senhor. Amém.